A obesidade atinge mais de 18 milhões de brasileiros e é considerada uma epidemia global pela OMS. Insegurança alimentar, alto consumo de ultraprocessados e o difícil acesso a alimentos orgânicos e naturais são alguns dos fatores determinantes para esses dados, que nos mostram que estamos diante de um desafio de saúde pública. O debate em torno das condições alimentares está em efervescência e ganha espaço na pauta de saúde global. Mas e você? Como lida com a sua alimentação? Conhece os riscos de uma dieta rica em gorduras e açúcares? Imagina que ela também pode afetar o cérebro humano? Como o dia é bem corrido, acaba não sendo aquela alimentação exemplar, né? Então a gente acaba colocando aquelas besteirinhas no meio da alimentação. De manhã cedo eu como presunto, queijo, todo dia. E como bastante verdura. Não cuido muito não, mas assim, evito frituras, evito gordura. Comida normal, arroz, feijão, carne, salada, ovo, comida normal, não tem restrição de nenhum tipo, mas não tem besteira. Né? Eu não como salgadinhos, eu tomo muito pouco refrigerante. Eu como feijão, eu como arroz, eu como grão de bico, ora pronobis, muita salada, muita fruta. Quanto mais industrializado, mais química. Faz mal. Eu percebi que eu estava comendo muita doçura. Diabetes, pressão arterial, então acho que tem que ter um cuidado com isso, né? Principalmente com o doce e a gordura. Diabetes, de gordura infantil, principalmente a partir dos ultraprocessados, né? A ingesta desse tipo de alimento, além de ela não ser nutritiva, isso é, né, evidente, né? Ela não é nutritiva. Ela de fato deve interferir em algum processo psicológico, sim. Eu já li alguma coisa sobre, né, na questão principalmente no Alzheimer. Com certeza. O Alzheimer eu não sei, mas muitas pessoas acabam caindo em depressão por estar obesa e sofrendo bastante preconceito, né? Com o objetivo de investigar os impactos de uma dieta desequilibrada desde a infância, além de entender suas implicações no cérebro humano, a cientista Jade de Oliveira desenvolveu uma pesquisa aqui na URGS. Ela é a nossa convidada de hoje no Pesquisa em Pauta, onde conversamos sobre sua carreira científica, seus estudos e o reconhecimento do seu trabalho. Ela foi uma das ganhadoras do Prêmio para Mulheres na Ciência 2023. Jade, bem-vinda ao Pesquisa em Pauta. Queria te agradecer pela disponibilidade e começar te perguntando sobre a tua trajetória acadêmica, como que surgiu essa paixão pela bioquímica, pela neurociência. Olá, bom dia, Rodrigo. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito honrada. Então, a minha vontade de fazer pesquisa ela já surgiu, acho que até antes mesmo de eu entrar na graduação. Eu tenho algumas inspirações na família, que são professores universitários, e eu tinha muita vontade de estudar, sempre gostei muito de estudar. Então, entrei na faculdade de farmácia e logo no início eu cursei a disciplina de bioquímica e me apaixonei pela bioquímica. E então fui procurar um laboratório de iniciação científica e entrei para o laboratório da professora Andresa e comecei então minha trajetória acadêmica. Isso lá na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. E eu cursei então o curso de farmácia, fiz análises clínicas e logo em seguida entrei no mestrado em bioquímica, doutorado em bioquímica e também pós-doutorado em neurociências. Então, já antes mesmo de entrar na graduação e depois ao longo da minha trajetória acadêmica, eu fui para pesquisa e nunca mais saí. Fiquei, acho que, cerca de 10, 12 anos nessa formação e sempre no laboratório da professora Andresa, que foi uma grande inspiração, uma mulher brilhante que me ensinou, foi minha mentora. E essa curiosidade pela ciência, então, ela já vem desde cedo. Algo que tu sempre gostou, foi se construindo também? Então, eu sempre gostei de estudar e, a verdade, quando pequeno, não tinha essa noção da ciência, da pesquisa, dos experimentos. Então, naquela época, o que eu sabia era que eu queria ser uma professora, porque eu queria sempre continuar estudando.
E aí, quando eu entrei na graduação, eu fui ter essa experiência na iniciação científica e aí sim, fazer os experimentos, ter aquela vivência do laboratório e aí eu realmente assim. vi que aquilo dali era o que eu queria ser aquela professora, pesquisadora, cientista. Legal. Eu aproveito para te perguntar quais as tuas principais referências nesse campo científico. Assim. Então, como eu falei, tenho hoje minha amiga, mas foi sempre minha professora, orientadora, que é a professora Andresa Fábio de Bem. E tenho muitas, eu vou falar das cientistas brasileiras, né? Tenho inúmeras mulheres brilhantes que eu posso conviver, como professora Cláudia Figueiredo, da UFRJ, as professoras Josiane Budni, Manuela Caster. Agora aqui na Bioquímica da URGS tenho também várias colegas que são inspirações, né, que já adentraram na universidade um pouco antes de mim. Professora Fátima, que divide o laboratório comigo. Então sempre tive e continuo tendo muitas inspirações para continuar aí na carreira científica. No final do ano passado, tu foi uma das ganhadoras do Prêmio para Mulheres na Ciência 2023. Queria te parabenizar, primeiramente. Te perguntar sobre o sentimento e a importância desse reconhecimento. Então, esse prêmio, ele é muito legal porque ele é somente para mulheres. Então, o objetivo dele é diminuir essa desigualdade dos gêneros, né? Que a gente vê em muitas profissões, mas que na academia também acontece, né, na área acadêmica. Então, sempre foi um sonho para mim ganhar esse prêmio. Desde que eu pude participar, que foi logo após eu finalizar o meu doutorado e quando eu estava no pós-doutorado, eu sempre me inscrevia, sempre mandava meus projetos. E então foi uma felicidade muito grande, foi um reconhecimento, dá uma certeza, assim, né, de que a gente está no caminho certo. Foi muito legal mesmo. Queria que tu falasse um pouco sobre a linha de pesquisa que vocês desenvolvem ali no Labim. Então, eu entrei aqui na URGS em 2019 e desde então nós criamos o Labim. Eu sou a coordenadora, tenho alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado e nós, de uma maneira geral, nós estudamos o impacto de doenças metabólicas no sistema nervoso central. Principalmente, o que dietas não saudáveis causam para o nosso cérebro. Então, nós temos modelos in vitro, in vivo, modelos dados clínicos e nós, então, estudamos como aquilo que está relacionado com o nosso metabolismo pode afetar o cérebro e talvez causar alguma doença como demência, depressão, ansiedade. E nesse sentido, quais foram as descobertas assim, mais relevantes que tu acha que impactaram na comunidade científica, que tu pode citar assim pra gente? O que a gente vem estudando, na verdade, isso começou até lá quando eu era iniciação científica, o que a gente vem estudando e observando é que doenças como os níveis aumentados de colesterol no sangue, ao longo da vida, podem ser importantes fatores de risco para o desenvolvimento de prejuízos de memória, inclusive característicos de doenças como a doença de Alzheimer. Então, esse seria o principal achado que a gente vem observando ao longo dos anos. E que uma doença metabólica, do metabolismo do colesterol, que ela é mais genética, então muitas vezes as pessoas já desde muito cedo têm os níveis aumentados de colesterol no sangue, ela está fortemente associada a alterações no cérebro. E a tua pesquisa premiada, ela é muito nesse sentido, né? Alimentação desde a infância e como que ela vai impactando no processo metabólico e nas neuropatologias, é isso? Então, o que exatamente ela busca compreender e o que foi descoberto já, assim, entre essas relações? Então, antes de eu chegar bem na tua resposta, eu vou dizer o que me inspirou para fazer essa minha pergunta desse ano para o Prêmio L'Oréal. Então, esse ano era o último ou penúltimo ano que eu podia participar, porque é para jovens cientistas, né?
E eu recentemente tive um filho, tem 1 ano e pouco, 2, tá com 2 agora, né? E na época, assim, pensando nessa questão da amamentação, quanto é importante, a questão de exposição, às vezes, muito precoce a dietas ricas em doce, em gordura, mas toda essa minha linha de pesquisa, todo esse meu estudo, né, ao longo dos anos, o que eu propus foi avaliar se essa exposição já muito precoce, já no início, né, na infância, a uma dieta rica em gordura, rica em açúcar, se isso pode impactar o cérebro ao longo do tempo. Então, o que a gente vê hoje em dia é que a gente tem uma epidemia de obesidade, de sobrepeso, né? Uma exposição a essa dieta inadequada e também, em paralelo a isso, um aumento, né? Essa grande quantidade de depressão, de ansiedade. Então, é essa relação que eu vou estudar esse impacto da dieta já na infância. E uma conversa entre a microbiota intestinal, o tecido adiposo e o cérebro, porque provavelmente talvez já comece no intestino e impacte o tecido adiposo e logo impacta o cérebro. Muito interessante. Eu estava vendo uma pesquisa que eu acho que a OMS ela fala que mais ou menos 300 milhões de pessoas têm depressão no mundo. Acho que é aproximadamente isso, né? E o Brasil é o país com maior índice na América Latina. Tu acha que, de certa forma, pode se relacionar a isso, talvez com a nossa cultura, com a nossa alimentação? Será que tu vê alguma relação? O que a gente vê nos estudos científicos é que tem uma importante relação entre obesidade e depressão. Então, sim, pode ser um dos motivos. Então, a obesidade aqui, ela está afetando, aqui em outros países em Estados desenvolvimento, Unidos também, né, quem tem essa cultura da dieta mais ocidental, isso a gente viu, na verdade, na pandemia da Covid, né? Quando estava mais lá na Europa, o principal fator de risco era a idade. A partir do momento que expandiu para países que têm um maior índice de obesidade, a gente começou a ver que indivíduos adultos também apresentavam esse fator de risco. E na verdade, assim, não seria somente a obesidade em si. Inclusive, no meu projeto é avaliar já a exposição à dieta. Porque o que a gente vê em estudos experimentais é que muitas vezes poucas horas após um consumo de uma dieta rica em gordura, rica em açúcar, já tem um aumento da inflamação periférica e até mesmo lá no hipotálamo, que é uma região cerebral bem importante para o controle da ingesta de comida, saciedade e outros pontos do metabolismo. Então o impacto ele não necessariamente pode ser a longo prazo, também a longo prazo, mas ele acontece de uma forma A gente vê que não é necessariamente, não é preciso estar estabelecida a obesidade, mas uma dieta inadequada, né, não saudável, já por si só pode ser um problema. E tu citou algumas doenças, algumas condições que se pode dizer que estão relacionadas a essas condições alimentares ricas em gorduras. Mas tu poderia citar quais, assim, no geral? Seria depressão, Alzheimer? Tanto a obesidade quanto os níveis aumentados de colesterol, a gente já sabe, hipertensão e outras doenças assim, metabólicas, periféricas, a gente já sabe que são fatores de risco cardiovasculares. Mas aí o que os estudos, que incluem aí os meus estudos ao longo dos anos vem mostrando é que aquilo que parece fazer mal para o coração também faz mal para o cérebro. Então, é obesidade, níveis aumentados de colesterol, o diabetes, que muitas vezes está bem relacionado com a obesidade, com uma dieta inadequada, até mesmo, né, sedentarismo, que tudo isso também é fator de risco para doenças do cérebro, claro, como depressão, demência. As demências incluem, principalmente a doença de Alzheimer, né, mas também poderia colocar aí a doença de Parkinson, doença cerebrovascular. E nesse contexto já há um indício de como essas patologias elas poderiam ser controladas ou prevenidas? Ainda todas elas têm essa dificuldade de ter um tratamento realmente efetivo. Eu acredito que justamente por ter
como a gente fala, por exemplo, da demência, porque é tudo aquilo que você faz ao longo de toda a sua vida. E quando a gente tem um diagnóstico, já está lá com uma massiva perda neuronal. Então, tem inúmeros estudos em busca de fazer um diagnóstico mais precoce, conseguir entender a doença já mais precocemente. Então, o que a gente estuda, na verdade, são os fatores de risco, né? Mas existem fármacos que a gente acredita que tem um potencial, né? Por exemplo, nesse meu estudo, a gente pretende avaliar o efeito da metformina, que é um fármaco que vem sendo usado para o diabetes mellitus e parece ter uma resposta metabólica importante. Então, a gente quer avaliar se para o sistema nervoso central também seria algo legal. E quando a gente fala de microbiota, aí a gente pensa, né, nos pré-bióticos, nos probióticos, que talvez seriam também uma estratégia relevante. Legal. E a partir da bolsa de pesquisa, né, que aconteceu com a premiação, o que é que tu espera dos próximos passos dessa pesquisa, das descobertas? O prêmio ele vai nos ajudar a fomentar os reagentes, essas rações que a gente precisa, né, essas dietas ricas em gordura, em açúcar. Então, eu acho que é um grande incentivo e vai, então, fazer com que o Labim cresça ainda mais, consiga desenvolver ainda melhor os seus estudos. E falando um pouco assim sobre o processo das pesquisas em si, as metodologias, sabe? Elas são realizadas, eu vi que algumas em camundongos, como é que funciona? Nós trabalhamos num laboratório com estudos experimentais, então nós temos modelos com camundongos, eles são expostos a uma dieta rica em gordura, em carboidratos, mas também a gente trabalha in vitro, com células, onde a gente consegue avaliar efeitos mais pontuais, mecanismos. Então, são principalmente esses dois modelos experimentais. Queria te perguntar qual que é a tua principal motivação dentro de todo esse projeto. A minha motivação é entender quais são os mecanismos que conectam essas doenças, é entender como prevenir essas doenças do sistema nervoso central, muito mais do que tratar, como tu tinha perguntado antes. Então, a gente trabalha mais em entender mecanismos que possam ajudar na prevenção. Isso seria a minha principal motivação do ponto de vista experimental, né? Entender quem são as moléculas, quem são as células-alvo ou genes-alvo, para conseguir prevenir ou até mesmo, quem sabe, contribuir para políticas públicas, que os nossos estudos sirvam para que sejam criadas diretrizes para a prevenção dessas doenças. Dentro da minha profissão, eu tenho uma motivação muito grande, que é orientar os alunos, formar outras pessoas como eu fui formada. Então, essa é uma parte que eu sinto uma grande motivação, ter aí os novos doutores, mestres. Isso é ótimo, porque tu teve todo esse auxílio e agora também talvez tenha esse sentimento de querer, né, expandir também novas cabeças pensantes nesse sentido. E para finalizar, eu queria te perguntar, até resgatando uma pergunta do prêmio que tu citou o assunto, como é que tu vê a valorização e os desafios da mulher na ciência hoje, no nosso contexto, e como é que tu se sente sendo também uma inspiração para jovens cientistas? Olha, eu vou ser bem sincera que até eu ter um filho, eu acho que não me afetava tanto, sabe? Mas agora eu te digo que sim, é mais difícil. É mais difícil para a mulher que quer ter uma família. Isso porque, como eu tô te dizendo, é o aspecto que mais pesou para mim, né? Mas eu sei que não é só isso, né? Muitas vezes é em ser ouvida, em poder falar, em poder participar de discussões, em ter a sua opinião levada a sério. Em muitas áreas, tem muitas mulheres adentrando as graduações, até mesmo no mestrado e no doutorado, mas quando você vê já nos cargos, ou até mesmo nos cargos de liderança, esse número ele é muito
menor para as mulheres. É muito menor, por exemplo, a quantidade de mulheres que ganham fomentos de pesquisa, que ganham bolsas de produtividade das agências de fomento, como o CNPq. Então, a gente percebe que tem uma diferença de gênero muito grande na ciência. E a gente, quando tem um filho também para cuidar, que o filho, ele demanda muito para a mãe, né? Você pode ter um pai super participativo, mas tem coisas que demandam bastante para a mãe. Então, eu vou te dizer que eu achei, assim, esse prêmio para mim foi no momento certo, foi maravilhoso. Foi a coroação de todo esse processo, né? Foi, porque realmente, assim, é mais difícil para as mulheres, é mais difícil. Bom, Jade, queria agradecer muito a tua participação aqui com a gente, tua disponibilidade, desejar sucesso aí na tua jornada e nas pesquisas. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, gente.